Olá, tudo bem com vocês, estudantes do primeiro termo do EJA? Eu sou o professor Osmar, dou aula de matemática e vou oferecer essa aula hoje para vocês. Falaremos sobre números naturais e as suas operações no cotidiano. Espero que vocês aproveitem muito bem a aula, ok? Participem, façam as atividades que serão propostas aí para vocês e sempre aqui junto com a gente. Assista a aula quantas vezes for necessário e todo suporte que você precisar, converse aí com seu professor, tudo bem? Ele é o melhor apoio para você nesses momentos, ok? Vamos começar a aula? Bom, falaremos sobre operações com números naturais, é o título da aula de hoje, e aí a gente vai demonstrar para vocês algumas situações que envolvem esses números no nosso cotidiano e a gente nem se dá conta. Vamos lá? Muito bem. Vamos fazer a leitura do texto, a introdução? O conjunto dos números naturais, como a própria designação descreve, faz parte do nosso cotidiano de uma forma tão espontânea, natural, né? Que sequer associamos os cálculos mais comuns do nosso dia a dia a esse conjunto numérico tão importante na nossa rotina, tudo bem? Bom, vamos relembrá-lo aí? Relembrá-los por quê? Porque a gente já viu esse conjunto natural, né? Esse conjunto dos números naturais, algumas vezes aí no decorrer das aulas, e ele aparece com muita frequência aí nas aulas de matemática. Coloquei essa imagem aqui, essa sopa de letrinhas coloridas aí, para vocês terem uma noção do quanto é comum, do quanto é importante esses números naturais. A gente usa eles de uma forma que a gente sequer tem noção. Mas vamos descrevê-los? Bom, o conjunto dos números naturais, ele é descrito aqui pela letra N. Vai aparecer em algumas situações esse N com essas barrinhas aqui, né, com essa indicação. Para que isso? É para diferenciá-lo de um conjunto qualquer. Então, toda vez que aparecer esse N aqui, a gente entende como sendo o conjunto dos números naturais. E que conjunto dos números naturais é esse? Eu mesmo já trabalhei uma aula aí para o primeiro termo que fala exatamente da criação, né, de como surgiram esses números naturais até eles serem incorporados definitivamente na nossa rotina. Bom, na prática, o que temos? Que o conjunto dos números naturais ele é descrito pelo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Observe que as reticências indicam a continuidade desse conjunto numérico. Bom, você já percebeu que ele é muito comum e desde que a gente é pequenininho, criancinha, a gente já tem a noção desses números. A primeira noção numérica que a gente tem, mesmo sendo pequeno, né, a gente começa a ideia de criar associações numéricas, o conjunto dos números naturais, ele começa a fazer parte da nossa vida e vai correndo, né, vai caminhando com a gente aí no decorrer de muitos anos, tudo bem? Não necessariamente só nas aulas de matemática não, né? A gente insiste, está na sua rotina, está no seu cotidiano. Bom, o que a gente tem então aqui? Ó, descrito ele novamente, mas veja, existem algumas situações que a gente vai descrever para vocês. Primeiro, perceba que o conjunto dos números naturais é infinito. Então, ele não vai ter fim, ele não para ali no 8. Observe que as reticências aqui indicam a continuidade desse conjunto numérico. Mas, professor, até onde ele vai? Bom, ele vai para o infinito. Né? Simbolicamente, a gente representa isso, ó, ele está indo para o infinito positivo. Hoje em dia é bastante comum esse símbolo aí, né? Ele foi incorporado à nossa rotina, mas até alguns anos atrás ele era bem desconhecido. Mas para a matemática, ele já existia faz muito tempo. Então, se criou essa simbologia. Hoje é muito utilizado aí, né, em joias, essa coisa toda, é muito simbólico. O pessoal faz muitas tatuagens, né, com essa ideia de algo que não tem começo e não tem fim. Então, é essa a ideia. Mas o conjunto dos números naturais, ele tem começo sim, tá? Ele só não tem fim. Bom, mas desse conjunto nós podemos extrair subconjuntos. Mas o que são subconjuntos? Na realidade, subconjuntos são partes ou pedacinhos específicos lá do próprio conjunto dos números naturais. Então, aqui a gente descreve alguns deles. Aqui eu coloquei em azul, nessa observação aqui, ó. Esses que a gente vai descrever são apenas alguns subconjuntos. Mas nós podemos descrever muitos outros. Esses aqui, eles são importantes porque eles acabam excluindo certas situações. Primeira delas, perceba que aparece o N com esse asterisco aqui em cima.
O que esse asterisco faz em toda a situação? Ele exclui o zero, tá? Para todo conjunto numérico. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem o N e o asterisco. Então, está sendo excluído o zero desse conjunto. Então, perceba que na representação, na descrição desse conjunto, eu excluí o zero. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, em tome infinito. Mas existe a exclusão do zero desse conjunto numérico. Ok? Beleza. Vamos lá. O segundo subconjunto aqui, ó, é o conjunto dos números naturais pares. Ok? Mas veja... Então, quem que eu tenho como pares? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Perceba que aqui o que acontece? A gente está excluindo quem? Os números ímpares. Então, a descrição que a gente tem aqui, ela se dá através do quê? Dos números naturais pares. Fechou? Ok. E aí, o que acontece? Vamos trabalhar aqui, ó, números naturais pares. Ó, percebe que tem o asterisco? Deixa eu limpar aqui para vocês. Ó, percebe que aparece aqui, ó, nesse subconjunto o asterisco, então ele descreve, os números que eu quero são pares, ok. Mas, perceba que aparece o asterisco aqui em cima, aí recai nessa primeira situação aqui, ó. Então, na prática, o que eu quero? Os números naturais pares, excluindo quem? Excluindo o zero. Fechou? Legal. E aqui a gente tem outro subconjunto. Que subconjunto é esse? É o subconjunto dos números naturais ímpares. Aí, naturalmente, eu vou descrever esse subconjunto. 1, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Ok? Então, esses são apenas alguns subconjuntos. Você pode extrair outros, né? Eu quero um subconjunto dos números naturais maiores ou iguais a 10. Então, você vai ter o 10, 11, 12 e por aí vai. Eu quero um conjunto do subconjunto dos números naturais maiores que 20 e menores que 25. Maiores que 20, 21, 22, 23, 24. Menores que 25, 24, 23, 22 e assim por diante. Então, a gente consegue encaixar esses subconjuntos, tirando, né, extraindo ele desse conjunto maior que a gente chama de conjunto dos números naturais. Tudo bem? Bom, fundamentado, dada a base para vocês aí. Vamos fazer uma atividade? Olha lá o que acontece. Atividade 1. Vamos descrever a situação problema para vocês. Aparece aí belíssimos pães de queijo, né? Legal. Bom, a dona Francisca, a mãe do Otávio, pediu-lhe que fosse até a padaria para comprar alguns produtos para o café da manhã. Ok? Eis a pequena lista que a dona Francisca deu lá para o seu filho Otávio. Otávio, me compra 6 pãezinhos, 100 gramas de mortadela e 150 gramas de mussarela para o nosso café da manhã. Beleza? Ela falou, mãe, beleza. Tá. Aí vamos lá na sequência. 6 pãezinhos, 100 gramas de mortadela e 150 gramas de mussarela. Para gente, quais são as referências aí dos valores? Vamos considerar que o quilo do pãozinho custa R$10. Não sei se está barato, não sei se está caro. A gente não tem muito hábito de olhar o preço do quilo do pão, né? Na realidade, você chega lá, pede a quantidade, né? E hoje em dia a gente compra o pãozinho por quilograma. Antigamente era por unidade, né? Mas aí o que acontecia? Você comprava um pãozinho que teoricamente teria 50 gramas, outro teria 45 e assim por diante, então acabava sendo meio injusto, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Hoje em dia, né, o pão ele é comprado por quilograma. Bastante comum, mas as pessoas ainda têm o hábito de chegar na padaria e pedir 4 pãezinhos e assim por diante. Mas ele é pesado, como vocês bem sabem. Bom, na prática, o quilo do pão lá na padaria custa R$10 e vamos supor que cada pãozinho tem uma massa, a gente costuma falar peso, né? O pãozinho pesa 50 gramas. Na prática, né, tecnicamente isso é errado. A massa do pãozinho é de 50 gramas. Vulgarmente a gente chama que ele pesa, né? Mas repito, a palavra pesa aí, tecnicamente ela não é adequada. Então a massa do pãozinho é de quanto? É de 50 gramas. Vamos supor que seja bonitinho isso, ok? Segunda situação, o quilo da mortadela custa R$20. Também não tenho noção se está caro, se está barato, tá. Mas foi a ideia que eu fiz aí para ajustar o cálculo. E o quilo da mussarela, um pouco mais caro aí, né? Queijo, como todo mundo sabe, é um pouco caro, né? Então, a gente está pagando aí R$40 o quilograma, ok? 6 pãezinhos, mortadela e mussarela. Pãozinho, R$10 o quilo, mortadela, R$20 o quilo e a mussarela, R$40 o quilo.
Fechou? Legal. Vamos lá. Atividade 1. Quantos reais o Otávio pagará pelos 6 pãezinhos de 50 gramas cada um, sabendo que o quilo custa 10 reais? E vamos considerar que o pãozinho aqui, ó, bonitinho, ele pesou 50 gramas. Então, essa é a primeira questão para vocês aí, tá? Quantos reais pagará o Otávio ao comprar 6 pãezinhos de 50 gramas, sabendo que o quilo do pão aí custa 10 reais? E 2 minutinhos a gente já retorna, tá bom? Até já. Retornamos, e aí, conseguiram fazer? Tranquilo, né? Vamos fazer junto então? Olha lá, olha o que aparece aqui. Quantos reais pagará o Otávio pelos 6 pãezinhos de 50 gramas cada um, sabendo que o quilo custa 10 reais? Então aí a questão é a gente saber necessariamente qual o preço de um pãozinho. Então se a gente descobrir isso aí, tá tranquilo. E outra situação aqui, ó, veja, aqui ele fala em quilograma. Então eu queria que você lembrasse o seguinte, 1 quilograma, ele corresponde a quanto? Ele corresponde a 1.000 gramas. Tudo bem? Bom, se 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, a gente precisa saber aí o valor de um pãozinho que custa 50 gramas. Perceba que as unidades, no caso aí, ó, de massa, elas são compatíveis. Bom, aí está a primeira questão, tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? Vai mostrar para vocês essa situação. Veja, se eu pegar o 1.000, ok, 1.000 gramas, tudo bem? E dividir por 50 gramas, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir a quantidade de pãezinhos de 50 gramas que eu consigo comprar. Ok? 1 quilo. Ou seja, então simplificar aqui, ó, corta, lá, e 100 dividido por 5, temos quanto? 20 pãezinhos. Opa, legal, professor. 20 pães. Tranquilo? Então, a gente já sabe quantos pães a gente consegue comprar aí, quantos pães de 50 gramas a gente consegue comprar aí, fazendo essa divisão, 1 quilograma. E aí ficou fácil para a gente, não é? Ficou? Vamos mostrar para vocês o que acontece? Olha lá, como sabemos que 1 quilo tem 1.000 gramas, nós podemos afirmar que com 10 reais nós compraríamos 20 pãezinhos, ou seja, fazendo aquela divisão que a gente fez agora há pouco, né? 1.000 dividido por 50. E aí a gente cria a associação, né? Bom, se com 10 reais eu compro 1 quilograma, com 5 reais eu compro quanto? Eu compro meio quilo, e assim por diante. E aí o que a gente chega à conclusão? Se você fizer essa relação aí, ou seja, se você pegar os 10 reais e dividir por 20 pãezinhos, ou seja, eu tenho 10 reais e divido
divide por 20 pãezinhos. Na realidade, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 50, deixa eu limpar isso aqui, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 50, 10 dividido por 20, portanto, eu encontrarei aí o preço da unidade do pãozinho, ou seja, cada pãozinho custará aí 50 centavos, considerando, né, que ele tem aquele peso bonitinho de 50 gramas. Ficou fácil, né? Quantos pãezinhos o Otávio comprou? 6. Então, temos aí 6 pãezinhos vezes 50 centavos, portanto, o Otávio pagará aí pelos 6 pãezinhos R$ 3. Bastante comum na vida da gente, né? Bastante rotineiro. A gente não se dá conta disso aí, porque normalmente você pega lá os pãezinhos, tá? E coloca lá na balança, pronto, ela já dá o valor, já dá a massa do pãozinho, já dá o valor tudo certinho, tá? Mas há tempos atrás não era assim não, né? Hoje em dia, com todo esse advento aí dos objetos, dos instrumentos eletrônicos, facilitou muito, mas alguém teve que desenvolver tudo isso e pensar dessa forma. Tudo bem? Então, concluímos que os 6 pãezinhos o Otávio pagará aí R$ 3. Vamos fazer o negócio da mortadela? Vamos descobrir? Bom, quantos reais o Otávio pagará por 100 gramas de mortadela, sabendo que o quilo custa R$ 20? Essa é fácil, né? 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. E aí, pessoal, fizeram? Esse é mais tranquilo que o pãozinho ainda, né? Vamos subir a resposta para vocês? Olha lá, o que acontece? Essa relação é bastante fácil, ainda dos 1000 gramas. Perceba como é importante fazer essa conversão do quilograma para as gramas, né? Trabalhar com as unidades de medidas correspondentes aí, né? Dificilmente alguém vai chegar lá na padaria e pedir 1 quilo de mortadela. Normalmente a gente pede 100 gramas, 150, 200 e assim por diante. Então, o que acontece? 1000 gramas ou 1 quilograma custam R$ 20. Ora, proporcionalmente, 500 gramas custarão R$ 10. Mas você nem precisa fazer isso, né? Na realidade, a gente chega à conclusão que os 100 gramas custam R$ 2. E como você pode fazer isso? Você pode simplesmente dividir os R$ 20 em 10 partes, né? Ou seja, você vai encontrar aí que na realidade você vai ter quanto? Vai ter 100 gramas, né? Então você vai ter 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. E aí você chega a essa conclusão até mentalmente, né? É uma associação fácil de fazer. Olha, se com R$ 20 eu compro 1 quilograma, né? Com 100 gramas, né? 100 gramas, ou seja, a 10ª parte aí do 1000, eu vou comprar quanto? Vou comprar a 10ª parte de R$ 20 também, ou seja, R$ 2. Fácil essa, né? Tranquila, essa dá para fazer até de cabeça. Tá ok? Portanto, o Otávio vai pagar R$ 2 por 100 gramas de mortadela. Perceba, ó, já pagou 3 no pãozinho, 2 na mortadela. Vamos ver a mussarela? Olha lá, é a próxima pergunta. Tá? Quantos reais o Otávio vai pagar por 150 gramas de mussarela, sabendo que o quilo aí custa R$ 40. Fácil também, né? Até já, 2 minutinhos, já retornamos.
E aí, pessoal, perceberam como os números naturais estão presentes no nosso cotidiano de uma forma que a gente nem se dá conta? Bastante comum, né? Então, a gente está aqui falando de dinheiro, estamos falando de unidade de massa, estamos falando de outros valores aí, de conversões bastante comuns envolvendo aí os números naturais. Essa dá para fazer de cabeça também, né? Porque, olha, veja, se você tem que o quilo da mortadela, da mussarela aí, custa R$40, olha, eu sei que 100 gramas, é só lembrar lá do preço da mortadela. 100 gramas vão custar quanto? R$4. Fácil fazer essa associação, né? Bom, mas ele está querendo quanto? 150, ok? Então, na realidade, o que a gente tem aí? Temos aí a metade, né? Então, temos 100 gramas mais 50 gramas. Olha, se 100 gramas custam R$4, fazendo a associação aí proporcional, olha, 50 gramas custarão quanto? Custarão R$2, e é só juntar as duas coisas. Vamos apresentar para vocês a resposta? Olha lá o que acontece. Bom, se 1000 gramas, ó, de novo, ó, tá vendo? A conversão, importante, mas você não precisa ficar fazendo ela toda vez, não. Você pode guardar ela aí na sua cabeça e sempre fazer a associação, que é importante também, tá? Então, o que a gente sabe? Que a mortadela lá, o quilograma, custa R$40, nos leva à conclusão que cada 100 gramas custa R$4, e, consequentemente, 50 gramas, metade disso, ou seja, R$2, tá ok? Fazendo essa associação, o que a gente sabe aí? Ó, que 150 gramas, na realidade, 100 gramas mais 50 gramas. 100 gramas, R$4, mais 50 gramas, R$2. Portanto, aí, mussarela, o Otávio vai pagar R$6. Tudo bem? Vamos fechar a aula? Olha lá, pergunta final. Olha lá, cadê? Atividade... Opa, cadê? Voltou. Cadê? Aqui, ó. Atividade 1. Ok. Vamos lá. O quilo, quantos reais o Otávio pagar por 150 gramas? Já fizemos na sequência aí, tá? Os R$6, tá? Quantos reais o Otávio pagará por todos os produtos comprados na padaria e quanto lhe restará de troco ao pagar com uma nota de R$20 e uma moeda de R$1? Esse aí nós vamos fazer junto, tá ok? Perceba que tá essa a ideia, por conta do tempo mesmo, tudo bem? O que a gente quer saber aí? Ao final das contas, quanto que o Otávio vai pagar no todo, tudo que ele comprou. Ou seja, os 6 pãezinhos, os 100 gramas de mortadela e os 150 gramas de mussarela. Mas aí o que acontece? Ele, poxa, vou facilitar o troco lá do caixa da padaria. Então, o que ele fez? Ele deu uma nota de 20, já sabendo quanto que ia pagar, e mais uma moeda de R$1. Qual que é a intenção aí? A intenção, naturalmente, como vocês sabem, é bastante comum essa prática, né, de facilitar o troco, né, te dá aquele valor exato. Moedas, hoje em dia no mercado, é um objeto muito apreciado, muito precioso. Então, pague, né, são aquelas famosas moedinhas que a gente acaba desprezando, né, deixando em casa guardadas. Elas fazem muita falta no comércio e elas devem ser utilizadas. Qualquer uma, de 5, de 10, de 25, de 50, de R$1, muito comum. Elas facilitam o troco e facilitam a vida da gente. E aí, lógico, você tem que fazer essa associação. Quanto que deu a conta lá do Otávio na padaria? Deu R$11, professor. Beleza, R$11. Aí o que acontece? Se ele desse uma nota de R$20, obrigatoriamente o caixa teria que lhe dar quanto de troco? R$9. Ou seja, né, em condições normais, lhe daria uma nota de 5 mais 2 notas de 2. Ou outras possibilidades aí também que a gente poderia criar. Tá? Mas veja, a nota de 10 é bastante comum, bastante frequente, né? E ela facilita o troco aqui no caso, tudo bem? Uma nota, né? Perceba que se a gente fosse utilizar aí uma nota de 5 mais 2 notas de 2, teríamos 3, né? 3, eu colocando o 4 aqui, né? 3 cédulas. E, na realidade, quando você utiliza a nota de 10, você está utilizando apenas um. E é essa a intenção mesmo, facilitar o troco. Na prática, o que a gente fez aqui? Ó? Os R$21, ok? Que foi o que ele deu lá para o caixa. Ele não deu uma nota só de 20, ele deu a nota de 20 mais 1. Ele deu os R$21 e aí o caixa vai subtrair a conta, ou seja, R$11. Portanto, aí, R$10 de troco, facilitou a vida de todo mundo, deu simplesmente de troco uma nota de 10, se ele tiver, pode ser 2 de 5 também, sem muitos problemas. Essa associação com dinheiro é bastante comum aí em matemática e muito usual na sua vida. Tudo bem? Bom, a nossa aula foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido associar os números naturais ao cotidiano, à nossa rotina. Um abraço, obrigado.
e até a próxima.